Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Neste vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do terceiro ano de Matemática, texto 8, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é um poema, estruturado em versos e organizado em estrofes, porém pode se apresentar em prosa. Sua principal função é despertar diferentes emoções nos leitores, sendo geralmente um texto muito apreciado por eles. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento metamatemático e do momento revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF03MA14, EF03MA15, EF03MA16 e EF03MA21. E a habilidade do SAEB contemplada é H1. As habilidades destacadas se referem a descrever características de algumas figuras geométricas espaciais, relacionando-as com suas planificações. Classificar e comparar figuras planas em relação a seus lados e vértices, reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares. Comparar visualmente ou por superposição áreas de faces de objetos de figuras planas ou de desenhos e associar contagens de coleções de objetos à representação numérica das suas respectivas quantidades. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. O momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1 em um Investiga o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 4 caixas de blocos lógicos. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática de manipulação, observação e descrição das características de alguns polígonos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é coletiva. Durante a resolução, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observe os alunos que estão apenas como ouvintes e os incentivem a também compartilharem suas respostas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 4 é com os alunos ainda nos grupos. Aproveitem para observar quais alunos exercem maior liderança em seus grupos durante esse momento. Durante a resolução, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observe os alunos que estão apenas como ouvintes e os incentivem a também compartilharem suas respostas. Como a proposta para a resolução da questão 5 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles tem consolidado os conteúdos estudados. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 6 e 7 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Durante o momento das duplas, comparem as respostas e esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemática.
O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 2 caixas de blocos lógicos. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual observarão e citarão as características de cada peça, objetivando que eles reconheçam seus atributos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias, durante a resolução da questão 2. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles foram consolidados, os conteúdos estudados. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro "Quer saber mais?", pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Depois desse momento, realizem questionamentos sobre o conteúdo abordado e peça aos alunos que citem exemplos de objetos do dia a dia que são quadriláteros. Observem se eles compreenderam esse conceito através dos exemplos citados. Realizem intervenções se for necessário. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. A proposta para a resolução da questão 3 é coletiva. Durante a resolução, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem os alunos que estão apenas como ouvintes e os incentivem a também compartilharem suas respostas. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual e a esse conteúdo trabalhado. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 4 caixas de blocos lógicos e giz para quadros. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, com uso de material concreto na qual eles utilizarão os conceitos estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a atividade prática é em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos possam compartilhar o uso do material, trocar conhecimentos e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem para observar como os alunos lidam com essas questões. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla resoluções das questões 1 e 2. Os alunos responderão de forma individual as questões 3 e 4. Aproveitem para observar durante esse momento o nível de autonomia deles e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias de uma planificação do sólido cubo, cola, tesoura e uma caixa de sólidos geométricos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática com o uso de material concreto na qual eles utilizarão os conceitos estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No texto do quadro Quer saber mais? É apresentado o conceito de sólidos geométricos, relevante conteúdo da geometria.
É importante que os alunos saibam diferenciar formas de sólidos e que compreendam que os sólidos são tridimensionais, ou seja, possuem comprimento, largura e profundidade. Aproveitem para, durante a atividade prática, trabalhar esses conceitos de forma concreta, possibilitando aos alunos que manuseiem os sólidos e visualizem as 3 dimensões, os atributos e as características presentes em cada sólido geométrico. A proposta para a resolução da questão 1 é coletiva. Durante a resolução, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem os alunos que estão apenas como ouvintes e os incentivem a também compartilharem suas respostas. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles tem consolidado os conteúdos estudados. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Inicie a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Caso perceba que alguns alunos apresentam dificuldades, auxilie-os individualmente. Finalizem as atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Nessa atividade foi proposto o trabalho da autocorreção. A autocorreção é, para o aluno, um momento de tomar consciência de seu percurso da aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício desse olhar crítico, favorecendo a evolução nos níveis de desenvolvimento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo.